Prepare-se para mergulhar nos mistérios ocultos do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Vamos explorar segredos pouco comentados e revelações surpreendentes. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa jornada épica. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas você sabia que há um detalhe intrigante na criação? Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia menciona que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que seriam essas trevas? Alguns estudiosos, como o teólogo John Walton, sugerem que isso pode indicar um estado caótico antes da ordem divina. A ideia de uma terra desordenada antes da criação perfeita de Deus leva a crer que o mundo passou por uma transformação profunda. O Jardim do Éden, um paraíso perdido. Mas há algo mais. Em Gênesis capítulo 2, versículo do 10 ao 14, 4 rios são mencionados: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. A localização exata desses rios tem sido um mistério por séculos. Alguns arqueólogos, como Juri Zarins, acreditam que o Éden poderia estar em um local que hoje está submerso no Golfo Pérsico, onde antigas civilizações floresceram. A queda de Adão e Eva é bem conhecida, mas há um detalhe curioso. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, Deus coloca querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Quem eram esses querubins? E por que uma espada flamejante? Os querubins são mencionados como seres celestiais poderosos em várias partes da Bíblia, e a espada flamejante pode simbolizar a justiça e a santidade de Deus, inatingíveis por humanos em pecado. A história de Caim e Abel é trágica, mas há um detalhe sombrio. Em Gênesis capítulo 4, versículo 15, Deus coloca um sinal em Caim para que ninguém o matasse. O que seria esse sinal? Alguns estudiosos, como o historiador James Kugel, sugerem que poderia ser uma marca visível na pele de Caim, enquanto outros acreditam que era uma proteção divina invisível, garantindo a sobrevivência de Caim para que ele enfrentasse sua culpa. Enoque, um personagem enigmático. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, lemos que Enoque andou com Deus e desapareceu, pois Deus o levou. O que realmente aconteceu com Enoque? Alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, sugerem que ele foi levado ao céu sem experimentar a morte, sendo transformado em um ser celestial com missões divinas. O dilúvio é uma das histórias mais conhecidas, mas há um detalhe intrigante. Em Gênesis capítulo 7, versículo 11, a Bíblia menciona que todas as fontes do grande abismo se romperam. O que seriam essas fontes? Alguns cientistas, como o geólogo Walter Pitchman, acreditam que poderia ter havido uma catástrofe geológica global, como o rompimento de enormes reservatórios subterrâneos de água, causando enchentes devastadoras. A Torre de Babel, um símbolo de orgulho e confusão. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, os homens dizem: "Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus." Mas por que Deus confundiu suas línguas? Alguns estudiosos, como o teólogo Bernhard Anderson, acreditam que a torre representava uma tentativa de alcançar o divino por meios humanos, desafiando a ordem divina e promovendo o orgulho humano. Abraão encontra Melquisedeque, um sacerdote misterioso. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20, Melquisedeque abençoa Abraão e oferece pão e vinho. Quem era Melquisedeque? Alguns teólogos, como o estudioso F.F. Bruce, acreditam que ele era uma figura divina, um precursor de Cristo, simbolizando a eternidade e o sacerdócio perfeito. O sacrifício de Isaac é uma das histórias mais dramáticas. Em Gênesis capítulo 22, versículo 2, Deus pede a Abraão que ofereça seu filho como sacrifício. Mas há um detalhe interessante. O Monte Moriá, onde isso aconteceu, é o mesmo local onde o Templo de Salomão seria construído séculos depois. Este evento é visto como um prenúncio do sacrifício de Jesus Cristo. José, o sonhador. Em Gênesis capítulo 37, versículo do 5 ao 11, José tem sonhos proféticos que causam inveja em seus irmãos. Mas há algo mais. Em Gênesis capítulo 41, versículo do 25 ao 32,
José interpreta os sonhos do faraó, prevendo 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Esses sonhos não só salvaram o Egito, mas também a família de José, mostrando o poder da providência divina. Os mistérios do Gênesis são profundos e fascinantes. Continue conosco e descubra os segredos escondidos nas páginas da Bíblia. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Até a próxima jornada.